Os 6 erros que você não deve mais cometer no mercado financeiro para ganhar dinheiro no curto, médio e longo prazo. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e no vídeo de hoje eu vou ensinar tudo o que você precisa para não cometer esses principais erros para você ganhar dinheiro no mercado, tanto em real quanto em dólar, na modalidade Swing Trade. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Durante toda a semana eu posto muito conteúdo para você aprender no mercado financeiro a operar com maestria, a você saber quando comprar, quando vender e também ter ganhos acima de 10% por operação no mercado financeiro. E ao longo desse vídeo eu vou mostrar para você os 6 erros, os principais erros que todo amador comete no mercado e que você não vai mais cometer. Erro no mercado financeiro é comum, não tem como fugir disso. O que você está operando agora ou o que você quer aprender a operar agora no mercado financeiro pode ter consequências boas quanto consequências ruins. Consequências boas quando você sabe quando comprar, quando vender no mercado financeiro, sabe quando entrar numa operação, quando não entrar numa operação, e tem as consequências ruins, que é aquela que dá prejuízo, mas isso é devido a alguns erros, e muitos erros que acabam sendo simples aí na hora de você operar no mercado, e às vezes você nem mesmo sabe que esse erro é comum e que esse erro pode ser evitado. Como, por exemplo, se você opera por candles, é um erro que você pode estar cometendo e que está impedindo aí você de ganhar muito dinheiro no mercado, ganhar em real quanto em dólar, ganhar no mercado de ações, mercado de ações americanas, no mercado de criptomoedas e também no mercado de Forex. Erros como operar tempos gráficos errôneos para essa modalidade como swing trade, erros como também não traçar alvos na operação, erros por não saber definitivamente operar no mercado, erros por não saber definitivamente como operar no mercado financeiro. Lógico, se você está aprendendo agora, isso é comum, não tem jeito. Eu, quando iniciei no mercado, também cometi erros, não comecei no mercado sabendo de tudo, cometi erros simples, inclusive esses de operar por candles, somente por candles, o que acabou me atrasando muito nos meus ganhos financeiros. Eu vou mostrar aqui ao longo desse vídeo tudo o que você precisa saber para você não cometer esses erros. Começando pelo erro número 1, que sempre ensinam por aí: operar simplesmente olhando o gráfico de candles, somente um candle, olhando ou decorando se um candle é de compra, se um candle é de venda, se um candle é de indecisão. Quando você trabalha olhando somente o candle, um único candle, você não tem toda a noção do que está acontecendo com o mercado financeiro, como uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Pode ser que haja um candle de força compradora e uma tendência de queda, e isso pode fazer você perder dinheiro porque você está operando contra a tendência. Um único candle não tem o poder de reverter a tendência, um único candle não tem o poder de dizer para você se é hora de comprar ou vender. Um único candle não tem o poder de fazer você ganhar dinheiro. Isso poderia funcionar 30, 40, 50 anos atrás, mas hoje em dia não funciona. O volume financeiro que é negociado hoje no mercado financeiro é muito maior do que 30, 40, 50 anos atrás. Então, o volume financeiro em uma formação de candle, ele é muito grande. Dentro de um tempo gráfico diário, por exemplo, pode acontecer muita coisa em um único dia. Então, um candle que representa um dia pode ter tanto uma demanda compradora, demanda vendedora, pode se transformar em um candle de decisão. Isso é fato. Porém, quando você olha o conjunto de um gráfico, você pode perceber que pode haver uma tendência de alta e uma tendência de baixo, ou até mesmo uma lateralização. Isso demonstra uma força muito maior do que apenas um candle. Vou mostrar aqui agora no gráfico para você essa diferença. Vamos começar aqui olhando apenas um candle. Esse único candle aqui é um candle de compra. Esse outro candle aqui também é um candle de compra no mercado. Porém, quando você enxerga uma grande tendência no preço do ativo, com o conjunto de todo o candle, você é possível identificar com muito mais facilidade que está em uma tendência de queda. Ou seja, há um conjunto, há uma estrutura completa informando que o preço do ativo está em tendência de queda. Quando o preço do ativo está em tendência de queda no gráfico diário, que é um dos gráficos, melhores tempos gráficos para você estar trabalhando no swing trade, porque te dá o ponto de entrada, um ponto de saída na operação, quando você trabalha com esse conjunto, com essa estrutura completa, você tem muito mais assertividade, porque você está trabalhando a favor da tendência e com um volume financeiro, um volume de negociação muito maior do que um único candle, sendo representado por esse único candle. E isso independente do tempo gráfico. Por exemplo, nós podemos vir aqui
no tempo gráfico de uma semana e vamos perceber que também um candle não tem tanta representatividade assim, como por exemplo esse aqui, do que um conjunto de candles. Esse conjunto de candles aqui no gráfico semanal tem um volume muito maior de negociação, uma força muito maior indicando uma tendência de queda do que um único candle ou apenas dois candles. Imagina isso aqui, você decorar o que significa esse candle, decorar o que significa esse candle e ficar dividido se é hora de comprar ou não. Então, o conselho é muito importante para você. Isso aqui vai fazer você ganhar dinheiro no curto, médio e longo prazo. Operar o conjunto do candle, é você ler o conjunto do candle. É como se você estivesse aprendendo a ler através do alfabeto. Você com certeza não deve lembrar agora, quando você estava aprendendo a ler, que você tinha que juntar, você tinha que aprender A, B, C, D, letra por letra. E quando você juntava essas letras, formava uma palavra completa. Vamos dizer que é a mesma coisa. Só que aqui você não vai decorar o que esse candle significa, você não vai decorar o nome desse candle, você não vai decorar o nome desse candle, também não vai decorar o que esse outro candle aqui quer dizer sobre a tendência. Pelo contrário, o que você vai saber é, isso aqui representa um candle de força, porque é uma barra longa vermelha, só que o conjunto desse candle, o conjunto que é formado por todos esses candles aqui, indica para você que é uma tendência de queda. É essa leitura que você vai fazer. Todo esse conjunto de candles aqui está informando para você que é uma tendência de alta. E qual é o principal movimento que esse conjunto de candles traz para você? Esse principal movimento é a impulsão, retração e impulsão. Essa impulsão, retração e impulsão é a leitura que se faz para identificar a tendência de alta. Isso aqui é um indicador que está em tendência de alta. E quando o preço do ativo tem a impulsão, retração, impulsão, retração e impulsão, diz para você que está em uma tendência de queda. Essa é a leitura que você vai fazer. Você pode também diminuir o tempo gráfico para você identificar melhores oportunidades através dessas estruturas formadas pelo candle. Um outro tempo gráfico muito importante é o gráfico de 4 horas. No Swing Trade é um dos melhores tempos gráficos para você identificar oportunidades. E essas oportunidades são de entrada e saída de uma operação, que é muito importante. Quando nós trabalhamos com esse tempo gráfico de 4 horas, nós encontramos muito mais oportunidades de entrada e saída de uma operação. Porém, você tem que ter ciência que quanto maior o número de entradas, quanto maior sinal de entrada num tempo gráfico, mais errático ele se torna. Então, um cuidado que você tem que ter na hora de operar é trabalhar com um indicador, como por exemplo, o que eu sempre utilizo aqui, que é a média móvel de 20 períodos, que ele guia a nossa tendência, ele diz pra gente se é hora de entrar ou não numa operação. Por exemplo, quando o preço do ativo está em uma tendência, a média móvel acompanha essa tendência, ele indica essa tendência, e o gráfico, preste atenção nisso, isso é muito importante. O gráfico ele sempre volta para a média móvel para ter novamente uma grande impulsão. Ou seja, você espera um momento de recuo na qual ele volta novamente para a média móvel e logo depois ele pega uma impulsão para continuar sua tendência de alta. Essa região aqui, isso daqui é a hora de operar. Você pode operar tanto o repique, na hora que ele bate na média móvel e volta, ou você pode operar o rompimento da estrutura, que é impulsão, retração, impulsão, e ele tende a romper essa estrutura, causar um rompimento nesse suporte para continuar a sua tendência de queda. Isso daqui é o que se repete todos os dias no mercado financeiro. As estruturas, tanto para alta quanto para queda, se repetem no gráfico das ações brasileiras, no gráfico das ações americanas, criptomoedas, no mercado de Forex. Tudo isso para você ganhar em real quanto em dólar. E por falar em ganhar em real quanto em dólar, eu tenho um convite para você. No dia 27 de maio começa a semana da Fórmula da Alta Renda. É uma aula que eu dou totalmente online para você, gratuitamente. Para você se inscrever, só você clicar no link da bio ou no comentário que deve ter aqui embaixo o link, ou até mesmo lá em cima tem um cardzinho com o link no perfil. Então é só você clicar e se inscrever gratuitamente. Voltando aqui para a aula, então sobre a estrutura do gráfico e o candle. Se é para operar um único candle, a estrutura desse gráfico bem claro para você. A estrutura do gráfico é muito mais importante, te dá sinais de compra muito mais rentáveis, inclusive muito mais assertivos do que apenas um candle. O que nos leva agora ao segundo erro que você não pode cometer: comprar e vender sem um indicador. Comprar um ativo ou vender qualquer ativo, qualquer ação no mercado, criptomoeda, não importa qual ativo na renda variável,
sem nenhum indicador, utilizando somente o gráfico, você não tem a confirmação necessária se é o momento de entrada ou saída de uma operação. Para você operar no mercado, você precisa de alguns filtros, e esses filtros ajudam a você a identificar o melhor momento para entrar ou não numa operação, inclusive para ficar de fora. Por exemplo, a média móvel de 20 períodos, que eu sempre utilizo em todas as minhas operações, que os meus alunos sempre utilizam. A média móvel de 20 períodos é responsável para confirmar para você a entrada e saída de uma operação. A média móvel de 20 períodos, que é essa aqui que está em laranjinha aqui, ó, utilizado no gráfico, eu sempre estou falando para você, ela é responsável por filtrar uma operação boa ou não. Inclusive, ela é responsável por indicar uma ação que está dando 10% ou não de ganho. Acima de 10% no caso, 10, 20, 30, 40, 50% em uma operação. Isso porque a média móvel de 20 períodos, ela filtra uma operação da seguinte forma. Essa aqui é a média móvel de 20 períodos, aqui plotada no gráfico. Esse aqui estamos no gráfico diário, não importa de qual ação, não é para você tentar comprar ou vender com a análise que estou fazendo aqui sobre o gráfico do ativo, não é uma recomendação de compra ou venda, até porque essa operação que já iniciou, já está dando 27% de ganho nela em alguns dias, mas o gráfico aqui está dizendo o que para mim? Que o preço do ativo está em tendência de queda. Eu estou utilizando a estrutura para operar, ou seja, preço está em queda. Temos um corredor, um canal de baixa aqui. E esse canal de baixa é o que me dá a certeza também de entrada ou saída de uma operação. Então, esse canal de baixa está me confirmando os suportes e resistências. Aqui eu tenho um suporte e aqui eu tenho uma resistência. Mas a média móvel de 20 períodos ela me dá uma confirmação maior e muito mais simples, inclusive muito mais rápida. Se eu tenho o gráfico abaixo da média móvel, ou seja, o gráfico está aqui embaixo, ó, o gráfico representa o preço do ativo. Se o gráfico está seguindo para essa tendência de queda, eu tenho a média móvel plotada no meu gráfico e essa média móvel fica acima do preço do ativo, fica acima do gráfico do ativo. Se o preço do ativo está abaixo dessa média móvel, isso confirma que o preço pode entrar numa tendência de queda por um longo período, isso por dias ou semanas. Lembrando que estamos falando aqui de swing trade, são operações que duram alguns dias. Então essa tendência com a média móvel indica com facilidade que a tendência do ativo tem a probabilidade de continuar para essa tendência de queda. Ou seja, você consegue operar vendido na operação, como aqui está, né? O preço está caindo, você opera vendido. E nessa operação, trabalhando com a queda do ativo, seja você vendendo um rompimento ou vendendo o próximo o recuo da média, lhe dá uma probabilidade muito maior de acertar a entrada e acompanhar uma grande tendência para colocar o dinheiro no bolso. Então, é isso que nós trabalhamos, a favor sempre da tendência. Essa média móvel nos ajuda a acompanhar essa tendência. Porém, tem um pulo do gato aqui. Quando o preço do ativo, por exemplo aqui, o preço está nessa faixa aqui, R$ 69,54, né? Com o preço sendo representado no gráfico aqui, pode observar que ele está longe da média móvel. Quando o preço do ativo está longe da média móvel, ele tende a recuar, ele tende a voltar a qualquer momento até encostar novamente ou se aproximar dessa média móvel de 20 períodos. Então, quando o preço do ativo está afastado da média, não é hora de fazer nada. Fica de fora do ativo se você não entrou. Por quê? O preço do ativo ele tende a voltar para buscar a média vai passar, o preço do ativo vai encostar ou vai se aproximar para logo depois continuar a sua tendência. Ou, inclusive, o preço do ativo pode simplesmente voltar para a média móvel, ter um pequeno recuo e mudar a sua tendência e continuar para a sua tendência de alta. E é por isso que você não entra num ativo, você não compra e nem vende quando o preço do ativo está afastado da média. Isso aqui é um filtro na sua operação, por isso que é importante você utilizar a média móvel de 20 períodos. Essa média é uma das mais assertivas do mercado. E como eu falei sobre o erro número 1, para operar sobre candles, e o erro número 2, em que muitas pessoas não usam o indicador e que é necessário utilizar esse indicador, qualquer um desses indicadores, mas como eu ensinei que a média móvel de 20 períodos é um excelente exemplo para você ganhar dinheiro, tudo isso nos leva a um melhor tempo gráfico para estar operando. O melhor tempo gráfico no swing trade é a partir de 4 horas. E eu vou mostrar isso agora para você sobre a importância desses tempos gráficos. Mas o que você tem que ter ciência é,
Quanto maior o tempo gráfico, mais fácil fica para você identificar a tendência. Quanto menor o tempo gráfico, mais difícil fica para você identificar a tendência. Quanto maior o tempo gráfico, menor é o número de entrada ou saída de uma operação. Quanto menor o tempo gráfico, maior é o número de entradas e saídas de uma operação. E o que nos leva a um item muito importante, que nós temos que reunir um equilíbrio. Se um tempo gráfico maior ele é muito mais assertivo e nos dá menos entradas, um tempo gráfico menor ele é muito menos assertivo, mas me dá muitas entradas, nós temos que equalizar, nós temos que encontrar um meio termo. E esse meio termo é de acordo com a modalidade. No Swing 3, nós temos um extremo, que é o gráfico semanal, e nós temos um mínimo, que é o gráfico diário. Quando nós vamos num ponto de equilíbrio, nós encontramos dois tempos gráficos necessários para operar, o tempo gráfico de 4 horas e o tempo gráfico diário. Esses dois tempos gráficos são muito necessários em uma operação, porque eles nos dão com facilidade uma tendência e nos dá também com facilidade o melhor momento para entrar e sair de uma operação. Então eu saio de dois extremos, que é o gráfico semanal, que me dá muito menos oportunidade de entrada, mas ele me ajuda a identificar a tendência. Eu também saio de um outro extremo, que é do gráfico de 1 hora, que ele me dá muito mais entradas, mas ele me dificulta a identificar uma tendência de forma clara, de forma simples. Lógico, se eu tirar o zoom total do gráfico, no gráfico de 1 hora, eu vou enxergar claramente uma tendência, porém, vai ficar muito escondida ali uma entrada ou uma saída da operação. Isso pode confundir. E os indicadores, eles funcionam muito melhor com tempos gráficos maiores. Então nós temos sempre que buscar um equilíbrio para assertividade e para buscar as melhores operações. Então o tempo gráfico de 4 horas e o tempo gráfico diário é o que me facilita entrar numa operação e que aumenta muito o nível de assertividade nas minhas operações. Então com isso eu consigo ter 10, 20, 30, 40% de rentabilidade em uma única operação. E quando eu tenho uma operação no qual o stop ele é acionado, é impossível você operar no mercado financeiro por um longo período sem ter um prejuízo em uma única operação. Quando eu tenho esses stops, ele é um stop pequeno, um stop curto, um stop 2, 3, 4, 5%. Enquanto eu estou ganhando 10, 20, 30, 40, 50%, até 100%, até mais do que isso em alguns casos como criptomoedas. Então, isso também é um ponto de equilíbrio. Só que esse ponto de equilíbrio, quando nós trabalhamos com tempos gráficos maiores e com alvos maiores, me dá um ganho financeiro muito maior do que quando eu tenho uma eventual perda. E com nível de assertividade maior, porque quando nós operamos com tempos gráficos maiores, utilizando o indicador, utilizando a estrutura ao invés de um único candle, nós aumentamos em muito também a nossa assertividade nas operações. E é o que eu vou mostrar isso agora para você no gráfico. Bom, aqui eu já vou iniciar para você mostrando esse tempo gráfico. Temos aqui o tempo gráfico de 1 hora nesse ativo. Nesse tempo gráfico de 1 hora é representado por esse conjunto de candles aqui. Cada candle desse aqui, ele é representado e nos diz que houve 1 hora de operação. E olha que interessante, quando nós utilizamos essa leitura no tempo gráfico de 1 hora, pode ver que o preço do ativo está bem lateralizado. E isso nos faz ficar de fora do preço do ativo. Não tem uma tendência muito clara. Inclusive, a média móvel de 20 períodos fica entrelaçada ao gráfico. Isso também indica uma confusão de mercado, uma confusão de preço, o que é muito comum em tempos gráficos menores. Quanto menor o tempo gráfico, mais lateralizado, maior tempo de lateralização ele vai se encontrar naquele período de tempo. Quanto maior o tempo gráfico, você vai ver que há movimento de tendência clara de alta ou de queda, como, por exemplo, no gráfico semanal. Se eu vim aqui no gráfico semanal do ativo, eu posso identificar que há uma estrutura grande de lateralização, você vê que uma confusão imensa de mercado. Isso aqui no primeiro momento já indica que não vou fazer nada na operação. Por quê? O que eu preciso é de uma estrutura clara de alta, fazendo movimento de impulsão, retração, impulsão, ou um movimento claro de queda, de movimentos de impulsão, retração, impulsão e retração. Esses dois movimentos aqui nos dão uma clareza muito maior do que um tempo gráfico de 1 hora, por exemplo. Se eu vim aqui, por exemplo, no tempo gráfico de 15 minutos, que é utilizado muito para o intraday, é perceptível que aqui pode gerar um momento de confusão. Você pode identificar aqui, talvez, como uma breve tendência. Não é assim que funciona. Você não quer uma breve tendência, você quer uma tendência completa, uma tendência que realmente faça você ganhar dinheiro e não pegar pequenos movimentos de mercado. Nós queremos aqui, o nosso intuito aqui é ganhar
dinheiro com grandes movimentos no mercado. E isso é possível quando pegamos um tempo gráfico correto, para a modalidade correta, como por exemplo o tempo gráfico diário do ativo. Aqui pode ver que houve um movimento de impulsão, retração e impulsão, preço acima da média móvel, o preço inclusive recuou para a média móvel e voltou a subir. Por exemplo, é um tipo de operação que, pegando do recuo do preço do ativo, que ele procurou uma média móvel de 20 períodos, até o topo desse movimento, até o topo esse movimento de impulsão, deu 8,55%, 8,37% de ganho no ativo. Esses 8,37% de ganho em um único ativo é o que você pode ganhar em várias operações. Por exemplo, imagina você ganhando 8% nesse ativo, mais 8% em um outro ativo, 8% em outro ativo. Isso é possível porque você trabalha com swing trade, você tem a possibilidade, você consegue agendar várias operações sem precisar operar todos os dias no mercado. 1 hora na semana é mais do que o suficiente para você operar no mercado financeiro e ganhar muito dinheiro. Então, você pode dobrar, triplicar ou aumentar em muito seu capital, fazendo 5, 10, 15, 20, 30 mil reais em um mês com essas operações. Isso de forma simples e de forma objetiva no mercado. Isso aqui no mercado à vista. No mercado, como por exemplo de criptomoedas ou no mercado de Forex, em que você pode alavancar o seu capital, você tem a chance de multiplicar ainda mais em vários ativos e também agendando todas essas operações. Por exemplo, você pode ir no mercado de Forex, vou pegar uma moeda aqui no mercado de Forex, o USD e o euro, o dólar com o euro para estar operando. Posso pegar aqui esse ativo e também procurar um melhor momento para entrar e sair de uma operação. Só que no mercado de Forex é uma peculiaridade. Quando eu pego essa moeda que é o dólar com o euro para operar no mercado de Forex, eu tenho alavancagem ao meu favor. Eu consigo alavancar o meu capital, ou seja, eu consigo operar com um valor muito maior do que eu tenho, mas desde que você saiba operar no mercado. Quando você opera no mercado com maestria, para ganhar dinheiro no mercado financeiro se torna recorrente, e isso é fato. Agora, quando você não sabe operar no mercado, perder dinheiro é recorrente, e isso também é fato. Por isso que eu sempre digo para você, aprende a operar no mercado financeiro que sua vida vai mudar. Isso eu tenho certeza, foi o que aconteceu comigo e que sempre acontece com os demais alunos que sempre participam da fórmula. Aqui, olha que interessante, vou mostrar para você o conjunto de tudo que eu ensinei aqui agora. Eu tenho um conjunto de candles, ou seja, eu vou fazer análise com o conjunto de candles que formam a estrutura do preço do ativo. Isso daqui já identifica para mim que o preço está em uma tendência de queda. Eu olho aqui para o lado esquerdo do gráfico e vejo que está em uma tendência de queda. Preço do ativo está aqui até o momento abaixo da média móvel, sendo que a partir daqui ele rompeu esse canal de queda, ele rompeu essa resistência. E aqui ele começou a fazer um suporte, ou seja, rompeu aqui a resistência, transformou num suporte o que era uma resistência e deu uma nova impulsão para alta. Olha que interessante onde está a média móvel de 20 períodos. A média móvel de 20 períodos aqui abaixo do preço do ativo. Isso daqui, esse conjunto aqui, me dá uma reversão de tendência, nem que seja uma reversão de tendência momentânea. Mas com essa reversão de tendência eu consigo comprar mais barato o ativo e ganhar dinheiro aproveitando uma grande tendência de alta. Quando você chega nesse nível de identificar essa única estrutura aqui, pode ter certeza que você vai ganhar dinheiro hoje, vai ganhar dinheiro semana que vem, vai ganhar dinheiro semana que vem, vai ganhar dinheiro pelo resto da sua vida no mercado financeiro. Por quê? Você está trabalhando com maestria, você está sabendo analisar o conjunto de tudo aquilo que você aprendeu. Você está sabendo ler um gráfico. Quando você aprende a ler o gráfico, as suas operações se transformam para operações muito mais assertivas. Mas isso me leva ao quarto erro que muito trader comete, que é caçar fundo. Caçar fundo é o que leva o trader à falência. Você não caça fundo, você identifica uma reversão de tendência. Você não fica tentando comprar a todo momento, esperando que o preço do ativo reverta a qualquer momento. Quem compra achando simplesmente que o preço do ativo pode reverter a qualquer momento, porque comprar é o melhor investimento, não está preparado para operar no curto prazo. Operações de curto prazo, você identifica a tendência e se houver esse momento aqui de reversão, um padrão claro de reversão, que é impulsão, retração, impulsão rompendo o que era uma resistência,
aí sim é o momento para realmente comprar barato, mas aqui você não está caçando fundo, você identificou uma reversão. O que muitas pessoas fazem e perdem muito dinheiro é isso aqui, ó, preço está caindo, preço está caindo, preço está caindo, preço está caindo. Enquanto isso, muitas pessoas fazem o quê? Compra, 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 compra. Sendo que chega um momento em que simplesmente o dinheiro acaba. Simplesmente colocou todo o seu dinheiro em um ativo que está em queda. Quando você faz isso, você está apostando no mercado. Você está apostando em descobrir um fundo. Você não está operando sabendo identificar uma reversão de tendência, como o preço do ativo fazer um fundo maior que o fundo anterior. Aqui fez um fundo maior que o fundo anterior. Isso aqui mostra que pode haver uma reversão de tendência para uma tendência de alta no mercado. Então você tem que buscar estruturas que pode dizer para você que pode haver uma reversão de tendência. Essa reversão de tendência, inclusive, pode dizer para você que é o momento de você sair de uma operação. Por exemplo, se você estiver vendido no preço do ativo. Está vendido, o preço do ativo continua caindo, está caindo. E aqui surge um momento em que houve um fundo maior que o fundo anterior, com a média móvel apontando para cima. E você está vendido na operação. O que você faz? Você encerra a sua operação, ou seja, você garante o seu lucro naquele trade. Isso daqui é uma forma de você também identificar o alvo da operação. E o que nos leva agora ao nosso sexto erro que as pessoas cometem no mercado financeiro: trabalhar no mercado sem ter um alvo na operação. Não adianta você saber quando entrar numa operação ou saber somente quando colocar o stop numa operação. Você tem que saber também qual é o alvo de ganho da sua operação. E tudo isso antes de dar início ao trade, antes de dar início a essa operação no mercado. O alvo da operação não é um alvo técnico, não é simplesmente um alvo que você acha que vai dar uma rentabilidade. Como, por exemplo, teve um aluno meu que antes de operar comigo, antes de operar com a fórmula, ele caçava alvos de 1, 2% por trade, sendo que as operações dele, o stop, tinha um alvo de 4, 5, 6%. Tudo bem que ele utilizava o stop técnico, stop abaixo de pullback, stop abaixo de estruturas, mas o alvo de ganho, ele sempre posicionava em 1 ou 2%, porque ele queria garantir o lucro na operação. Então, esse lucro na operação de 1 ou 2%, ele sempre até mesmo continha uma assertividade grande nesse lucro. Porém, quando ele errava o valor de 3, 4 operações. Então isso a longo prazo dava muito mais prejuízo para ele. Mas o alvo que ele utilizava era um alvo por achismo, ou seja, ele sabia que aquela ação ou que aquelas ações ou aqueles ativos que ele iria operar, era comum ter esses repiques de 1 ou 2% para reversão de tendência. Então, ele conseguia realmente ganhar dinheiro, porém quando ele perdia muito. Então a conta não fechava no final de semana, não fechava no final do mês, não fechava no final do ano. Então ele sabia quando comprar, ele sabia quando vender, mas não sabia traçar o alvo da operação. E com o alvo da operação em mãos, você consegue agendar também. Então você agenda a compra, agenda o stop e agenda o alvo da operação e fica livre para aproveitar seu dinheiro que ganha no mercado financeiro. Esse alvo da operação, ele é variável, varia de acordo com a ferramenta ou indicador que você está utilizando. Como, por exemplo, quando você trabalha com a média móvel de 20 períodos, você tem uma operação a favor da tendência, você consegue operar a favor dessa tendência, então você consegue um alvo bom de 10, 15, 20, 30%. Eu particularmente gosto de utilizar Fibonacci. Fibonacci me dá um alvo de ganho acima de 10%, ele me dá as retrações, ele tem uma tendência muito maior de assertividade e ele me dá o preço exato em que eu devo colocar o alvo das minhas operações. E é isso também que eu vou ensinar para você na Fórmula da Alta Renda agora no dia 27. Então se inscreva e não perca. Mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês como funciona essas operações. Toda plataforma de operações de mercado financeiro, se você está com uma plataforma gratuita ou não, geralmente ela tem Fibonacci. Tem as retrações e impulsões de Fibonacci. Se eu pegar Fibonacci e traçar o alvo de uma operação através da estrutura no gráfico, por isso que eu digo para você, opere a favor do gráfico, ele vai me dar alvos nas operações, inclusive retrações para operar. Esses alvos nessas operações me facilitam na hora de agendar a operação e eu sei se vale a pena entrar numa operação ou não. Se eu trabalho com alvos acima de 10% por trade, eu não vou entrar numa operação que está me dando um alvo de 5% apenas. Eu pulo e parto para uma outra oportunidade, porque eu sei que isso é uma técnica muito assertiva. Todo mercado financeiro, na análise técnica, utiliza Fibonacci nas suas operações. Então aqui,
Com essa ferramenta, eu tenho as minhas retrações, eu tenho suporte e resistência, eu também tenho o alvo da operação. Então, tudo isso aqui é um conjunto de operações, tudo isso aqui é um conjunto de técnicas que eu utilizo para ganhar dinheiro no mercado. Todo esse conjunto de técnicas, entre o que não errar e o que acertar, é o que facilita as minhas operações. E uma coisa muito importante que eu queria falar para você. Temos um erro muito comum no mercado que é você não ter um gerenciamento de risco. Quando você trabalha com alvo numa operação acima de 10%, você consegue trabalhar com gerenciamento de risco muito mais fácil e também muito mais assertivo, que controla o seu dinheiro no mercado. Não adianta eu ter R$1.000 hoje no mercado para operar se eu vou estar aceitando perder esses R$1.000. Não é assim que funciona. Se você trabalha com uma quantia, supondo R$1.000 e aceita perder R$50, R$100 em uma operação, você já tem um gerenciamento de risco, mas você também deve ter um limite de perda naquela semana ou naquele mês. Isso porque nenhuma técnica ela é eficiente o tempo inteiro, ou a semana inteira, ou o mês inteiro. A técnica, qualquer técnica no mercado, inclusive que eu opero aqui na Fórmula, tem meses que funciona muito bem, tem meses que não funcionam tanto assim. Então, quando esses meses que não funcionam tanto assim, eu diminuo as minhas operações e diminuo também os valores que eu vou operar. Nos meses em que ela funciona muito melhor, aí eu me sinto muito mais à vontade de colocar mais dinheiro naquelas operações e consigo também fazer muito mais operações. Consigo diversificar muito o meu capital de uma forma muito mais assertiva, porque o gerenciamento de risco ele me dá essa segurança. Eu sei que eu não vou perder mais do que aquilo do que eu estava proposto a perder. Eu sei que se eu ganhar, eu vou ganhar muito dinheiro naquelas operações, mas o meu limite de perda ele é contado semanalmente, mensalmente, inclusive anualmente. Eu preciso ter esse gerenciamento de risco. Você pode ser um trader muito bom, mas se você não tem um gerenciamento de risco, você vai perder dinheiro. Você pode ser um trader mediano, mas se você tem um bom gerenciamento de risco, você ainda assim vai ganhar dinheiro. Então, esse é um dos erros que iniciantes cometem, porém é o que você deve se atentar. Coloque seu limite de perda. Isso vai facilitar em muito as suas operações. Bom, espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários. Eu mesmo vou responder a sua sugestão ou fazer um próximo vídeo com a sua sugestão. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.